Fala galera, beleza? Carlos aqui trazendo mais um vídeo no canal Nerd Oji-san e dessa vez a gente vai falar sobre Shōnen Shi, saiu o capítulo 3 e antes de mais nada, cara, eu preciso agradecer a um inscrito do canal que me deu essa dica, um inscrito sem coração, que teve um coração enorme de me avisar porque eu não sabia que tinha saído o capítulo ainda, saiu ontem. Pra mim, a periodicidade do mangá ia ser mensal, pra mim ia levar mais tempo, mas parece que as coisas estão se acelerando, então existe aí uma possibilidade desse mangá virar semanal. Rolam umas coisas bem interessantes nesse capítulo, a gente ficou descobrindo um pouco mais ali sobre o funcionamento dos superpoderes. Apareceu um inimigo novo ali no final, parece que o bicho vai pegar ali pra Tokyo. E além disso a gente descobre também o que aconteceu com a Azuma, né? Até que enfim, além de outras coisas interessantes que eu vou estar falando pra vocês aqui. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreve, já vai dando aquele like massa, ativa o sininho das notificações, que eu vou estar trazendo sempre vídeo pra vocês aqui, pra você não perder os próximos, porque às vezes o YouTube sacaneia. E agora, deixando a enrolação de lado, bora pra review? O capítulo começa com Tokyo e Azuma. Enfim, a gente descobre o que aconteceu com Azuma e parece que ele não se transformou em um Choujin. Tem uma parte ali na página, uma das primeiras páginas, que mostra que Tokyo parece que ele tá sofrendo, não sei se é sangue saindo, parece que ele tá ainda sofrendo com alguns efeitos colaterais ali da transformação dele. O Azuma é que sugeriu que ele ficasse em casa, por causa daquela aparência, ia ser muito complicado para ele se ele aparecesse por aí. Azuma também menciona que seria até perigoso se alguém descobrisse que ele se transformou em um Choujin e alguém poderia até querer fazer alguma coisa com ele. Provavelmente eles estão falando dos caras que desenvolveram aquela droga, né, que estava naquela seringa ali. Então ele deve ter ficado preocupado com o Tokyo e achar que os caras, se descobrirem que ele se transformou em um Choujin ali através daquela seringa, os caras podem acabar perseguindo ele, então recomendou que ele ficasse em casa até para poder também esconder a própria aparência. E isso é o que a gente vê em boa parte do capítulo, né? O Tokyo tentando se esconder ali, se esconder da família. Na verdade, até agora só o próprio Azuma que sabe, mas com certeza vai chegar uma hora que ele vai ser descoberto. Nesse meio tempo, a gente também descobre mais alguns detalhes sobre a transformação dele, né? Por exemplo, na hora ali de comer, ele tem que levantar o bico. É uma cena bem bizarra, assim, né? Uma parada bem esquisita mesmo. Ele tem até dificuldade para poder mastigar. Eu acho que o autor ele tá tentando ao máximo aproximar as características de um abutre mesmo ao Tokyo, mas sem deixar de lado aquela parte humana que ele tem também. Chega uma hora que o tempo passa, o Tokyo ficou 3 dias em casa ali, ele ficou preocupado com a Azuma, porque ele estava tentando fazer contato ali com a Azuma, só que ele não respondia. Aí ele resolveu ir visitar o amigo dele, né? Saiu todo escondido, ainda prendeu o bico dele lá com uma parada para poder o pai e a irmã não ver. E aí quando ele encontra a Azuma, os dois começam a conversar. E aí tem uma hora que a Azuma fala que ele fez um teste de sangue, né? Ele fez um teste rápido para poder identificar se ele tinha contraído algum superpoder. Então parece que nesse mundo existe também essa questão de a pessoa fazer um teste e identificar se ele sofreu algum tipo de mudança, ou se ele se transformou em um Choujin, porque provavelmente quando a pessoa se transforma, há alterações genéticas ou no sangue. Durante essa conversa, Azuma também fala que ele acredita que o fato de Tokyo estar com aquela aparência tem a ver com algo que ele desejava muito. Ou seja, é uma teoria que ele tem. Ele acha que a aparência que a pessoa assume tem muito a ver com o pensamento. Eu tinha até comentado sobre isso no primeiro capítulo, no vídeo do primeiro capítulo. Eu vou deixar um card se você ainda não viu esse vídeo aqui, só para você poder acompanhar, se você não viu ainda. Mas eu tinha comentado essa questão que o fato de a pessoa assumir uma aparência está muito ligada ao que ela está pensando, a algo que ela deseja muito. E a gente sabe que teve aquele flashback ali de Tokyo e Azuma quando eles eram criança, que teve aquela coisa toda lá com o Ubu. E daí, chega um momento na conversa que o Azuma ele se aborrece, ele briga, ele dá um grito ali no Tokyo. Tokyo fica até meio que sem entender e aí ele pede desculpa, vai embora. Mas na verdade, Azuma é que tá se sentindo culpado. Ou seja, ele tá se sentindo culpado por Tokyo ter assumido aquela aparência. Porque quando os dois eram criança, que os caras ficaram fazendo bullying ali com o Tokyo, ficavam chamando ele de abutre, de careca, aí foi o Azuma, cara, que foi lá e incentivou o Tokyo a ver o lado bom do abutre, que é uma das aves que voam mais alto, né? E aí o Tokyo achou super legal isso, e até hoje ele tem esse fascínio por essa ave, tanto que no quarto dele a gente vê um quadro lá de um abutre. Então foi uma coisa que foi incentivada através do amigo dele. Então com certeza é por causa disso que a Azuma tá daquele jeito. Ele não tá bravo com o Tokyo, ele tá bravo com ele mesmo, por ele tá se culpando de o Tokyo ter assumido aquela forma, porque era algo que o Tokyo pensava muito, era algo que o Tokyo achava muito interessante. E aí depois disso
Tokio vai embora e a gente vê uma outra cena lá onde tá o cara da borracha, aquele Chojin que ganhou os poderes da borracha. Ele tá no chão e tem um outro cara lá que esse cara é o que aparece no capítulo 1. Se você for olhar de perto o rosto dele, o formato, os dentes principalmente, dá pra gente identificar que é o mesmo cara e que na verdade aquilo era uma máscara. E ele é um Chojin com certeza, até pela cena que a gente vê ali no finalzinho. E ele tá perguntando ao cara da borracha onde é que estão as outras duas seringas, né? Porque tinham 3, o cara lá usou uma e as outras 2 eram pros capangas que ele matou, só que quem acabou usando foi o Tokio e o Azuma. E aí no final das contas o cara não revela muita coisa, né? O cara da borracha não revela muita coisa, ele só dá uma pista de como o Tokio é, que tem a questão de uma máscara, um bico. E no final o cara da máscara ele acaba matando o Chojin da borracha, né? Pelo que dá pra perceber ali, parece que ele tem o poder de transformar a mão dele em lâminas, né? Mas sem mudar a aparência das mãos, porque ele corta o cara em pedaços ali, a parte da cabeça, o pescoço, com uma facilidade incrível. E parece que ele é bem apelão. Geralmente esse tipo de poder tá muito ligado à velocidade, então provavelmente ele vai encontrar Tokio ali e parece que vai rolar uma batalha onde quem for mais rápido ganha, porque a gente já deu pra ver que o Tokio ele utiliza também combate corpo a corpo. Eu não sei se ele vai ter outro tipo de habilidade lá na frente, mas ao meu ver, como o Tokio é um Chojin que tem pouco tempo, ainda está se adaptando aos poderes, então provavelmente ele vai perder essa luta para o cara da máscara. O nome do cara da máscara é Johnny Takeyama e o capítulo acaba com ele, onde ele cita as pistas que o cara lá da borracha deu para ele, e ali já deu para entender que ele vai caçar o Tokio. Ele está interessado nesses poderes que o Tokio conseguiu, porque parece que ele ficou até surpreso quando o cara ali da borracha falou para ele que um deles, quando tomou a seringa, se transformou em um Chojin, então ele já está curioso, ele já quer provavelmente obter esse poder de alguma forma, não sei. Eu sei que ele tá com interesse. Agora fazendo uns comentários aqui, uma coisa de cara. Com certeza vai rolar a luta de Tokio versus Johnny. E eu tô muito empolgado para ver isso. Esse capítulo ele foi mais tranquilo, né? A gente já viu uma boa quantidade de ação nos capítulos anteriores, mas claro, chega um momento ali que a gente precisa dar uma respirada até para poder obter algumas informações sobre o world building, né? Sobre aquele mundo, sobre como as coisas funcionam, e essa foi uma oportunidade muito boa. A gente já descobriu mais algumas coisas interessantes e o autor está começando a dar algumas pistas sobre os poderes. Eu mesmo acredito que tem uma possibilidade de Tokio conseguir controlar essa transformação dele, de ele alternar entre a forma de Chojin e a aparência normal. E eu acho que quem vai ajudar ele a controlar isso é aquele grupo dos super-heróis que protegem a cidade, que até agora a gente só viu um super-herói que apareceu no capítulo 2, que é aquele cara ridículo lá. Então eu acho que isso é uma oportunidade também de ele encontrar Eli, que como eu comentei no vídeo do capítulo 2, eu acho que eles dois vão trabalhar junto. Eli já tá lá no quartel-general, né? Então agora a gente esperar como é que o Tokio vai chegar a esses super-heróis e fazer parte também desse grupo. Agora sim, se realmente a Azuma não ganhou nenhum superpoder, então essa droga ela deve ser experimental mesmo. Deve ser uma coisa que ainda tem, sei lá, tá passando sobre teste, tem toda a questão dos efeitos colaterais. E falando em efeitos colaterais, a gente vê que no primeiro capítulo o cara que ganhou os poderes da borracha, ele ficou bem eufórico, bem loucão mesmo, como se o cara estivesse usando uma droga, uma parada bem louca, tanto que ele matou os amigos dele. E nesse capítulo 3, a gente vê um momento ali Tokio falando com a Azuma ali no começo, que ele de repente do nada se sentiu forte, se sentiu com superpoderes. Eu acho que ele se sentiu também eufórico, então parece que essa droga, ela tem alguns efeitos colaterais no psicológico da pessoa. Parece que deixa a pessoa bem animada para poder querer lutar, para poder querer tocar o terror, vamos dizer assim. Bem, o mangá aos poucos está começando a ficar interessante, né? Cada vez mais a gente vai descobrindo coisas aí sobre o mundo de Chojin X e eu vou continuar acompanhando, vou continuar trazendo reviews para vocês aqui. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Vou finalizando agora, certo? Mas a gente se vê no próximo vídeo, então dá aquele like, dá aquela força massa. Se você já leu o capítulo, deixa aí um comentário do que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Muito obrigado e tchau, tchau.